quartos anos, vamos para a nossa aula de ciências de hoje, para a gente já sextar e já começar o final de semana. Pois bem, hoje na nossa aula de ciências nós vamos trabalhar aqui no online e quem está no presencial também vai estar trabalhando a mesma página, o mesmo conteúdo. Nós vamos abrir a apostila na página 269. Vou compartilhar minha apostila aqui com vocês agora. Apostila aqui. Vamos lá? Nós vamos falar hoje de interferência humana. O que é essa interferência humana? Quando o ser humano interfere na cadeia alimentar. Ou seja, quando um ser humano interfere mesmo, sabe? Quando ele entra ou ele coloca algum animal ali e ele quebra esse ciclo de cadeia alimentar. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, em uma cadeia alimentar, os nutrientes e a energia são transferidos de um ser vivo para outro. Por meio dela, o equilíbrio entre a população de produtores e consumidores é mantido. O que esse parágrafo está falando para a gente? Está falando que a natureza, ela trabalha sozinha. Então, quando você está num processo natural, quando você está falando de natureza, as coisas caminham e acontecem de maneira sozinha. A gente não precisa do homem interferir. E toda vez que o homem interfere nessa cadeia alimentar, toda vez que o homem interfere nesse ciclo, nessa troca de nutrientes, acontece alguma coisa que não dá certo, tá bom? Existe um caso de Fernando de Noronha. Uma espécie que foi trazida para o mundo todo foram os ratos, tá? Os ratos existem há muito tempo no planeta. Inicialmente são animais nativos do continente europeu, é uma população dali e que, é claro, encontrou meios de se desenvolver ali e de procriar, porque imagina, um rato, a gestação, ou seja, a gravidez da ratinha, demora aí de 21 a 26 dias. Depois disso, ela já pode ter filhotinho. Imagine, é muito rápido. A gestação do ser humano demora 9 meses. 9 meses para uma fêmea humana ter o seu filhote. Já o rato não, 21 mês menos até, ela já pode, o filhotinho dela já está pronto para nascer. E cada vez que ela tem um filhotinho, ela chega a ter 5, 6, 7 ratinhos. Então você imagina quantas gestações ela não consegue ter e ao longo de um ano quantos filhotinhos ela não consegue ter. Então quando o rato ele começou a se espalhar pelo mundo, como o homem começou a fazer navegação, quando o homem começou a navegar, a mudar de um continente para outro, os ratos começaram a vir junto. Algumas espécies de ratos são muito bons nadadores, eles chegam a nadar até 500 metros, então ele consegue nadar aí meio quilômetro, que é legal, né? Bastante. E aí o que acontecia? As caravelas iam para o mar, os ratos acabavam pulando atrás e entravam nessas caravelas. E quando as caravelas chegavam nos continentes, aí chegou aqui na América do Sul, chegou na América, bom, quando as caravelas vinham, os ratos vinham junto. E aí a caravela parava lá no mar, lá, porque senão no rasinho ela não conseguia chegar. Os ratos pulavam na água e vinham atrás. Então os ratos acabaram se espalhando pelo mundo todo, tá bom? E o rato é uma praga. A gente não, graças a Deus, nós estávamos aqui, mas lá na Idade Média teve uma grande pandemia causada por rato, causada pela pulga de um rato, que foi chamada peste negra, e que matou 1/3 da população da Europa. Aquilo foi uma pandemia de verdade, porque morreu muita gente. E o transmissor era a pulga do rato preto, do rato negro aí. Então, o rato se espalhou. E da maneira que ele se espalhou no mundo inteiro, ele chegou também numa ilha, aqui no nosso litoral. No nosso litoral não, aqui no Brasil, no litoral de Pernambuco, chamado Fernando de Noronha. Bom, o rato em uma ilha, ele consegue sair? Não, ele ficou ali, ele encontrou ali um ambiente favorável, ele acabou descobrindo um alimento para ele, então ele começou a reproduzir, a se multiplicar e ele se tornou uma ameaça. Por que, Estela?
Porque o que ele fazia? Ele entrava, ele descobria os ninhos das aves, porque Fernando de Noronha é um berçário de muitos tipos de ave. Então ele entrava no ninho dessas aves, pegava os filhotinhos das aves, os ovos das aves para se alimentar. Então ele se tornou uma praga ali. Então ele começou a diminuir a população de aves de Fernando de Noronha, o que foi muito prejudicial. Bom, o homem teve a ideia, né? Falou, bom, já que nós levamos o rato, vamos dar um jeito de tirar o rato de lá. E o que eles tiveram de ideia? Gatos. Vamos levar gatos para a ilha de Fernando de Noronha. A gente solta uns gatos lá e aí os gatos vão comer os ratos e fica tudo certo. Fizeram isso. Bom, os ratos se tornaram também uma praga. Porque os ratos, os gatos tendo dificuldade de caçar esses ratos, o que eles comiam? Pássaros. Então, o gato também não foi uma boa ideia na ilha de Fernando de Noronha e os gatos também ficaram confinados ali, porque a gente sabe que gato tem medo de água, né? Então, pronto, em vez de uma espécie invasora, tínhamos duas espécies invasoras. Então, não deu certo os gatos. E aí, o que eles tiveram que fazer? Os gatos começaram a se multiplicar também, só que o gato é um animal mais doméstico, é um animal que você consegue domesticar, e aí eles começaram a castrar os gatos, as fêmeas, para elas não terem mais filhotes. E hoje a espécie de gato está controlada na ilha de Fernando de Noronha. Que bom! Aí eles tiveram uma segunda ideia: vamos levar lagartos. Aquele lagartão, o tuiú, ele se alimenta de rato, vamos levar o lagarto lá. Pois foi pior que os gatos. Porque os lagartos têm hábito diurno, eles caçam durante o dia. E os ratos não, os ratos têm hábito noturno. Então eles não se encontravam. E o que os tuiús começaram a comer? Também ovos e filhotes de pássaros. Então, outra vez, o homem interferindo nessa cadeia alimentar e também causando um prejuízo. Hoje, além dos ratos, os lagartos são uma ameaça para espécies nativas, para as aves de Fernando de Noronha. Os gatos, eles estão tentando agora, eu andei lendo sobre, eles estão tentando colocar algumas armadilhas para capturar esses ratos que estão na ilha e também os lagartos. Então veja, uma interferência humana, um momento em que o homem teve uma ideia, falou, vou levar uns gatinhos lá, causou um problema. Quando o rato ele levou sem querer, mas foi uma interferência humana. Quando um animal entra num espaço que não é nativo dele, que não é dele, ele se torna uma espécie que a gente chama de espécie invasora, tá bom? Então vamos lá, interferência humana na cadeia alimentar, junto comigo. Coloque em data aí em cima da sua página. Eu vou pôr na minha também. Vou pôr data aqui em cima. Hoje é dia 27. Não esqueçam. Então vamos lá. 27, mês 11. Gente, tá acabando novembro, não? Logo é Natal. Então 27/11/2020. Pronto. Interferência humana na cadeia alimentar. Em uma cadeia, já lemos esse primeiro parágrafo, mas essa relação de equilíbrio pode ser alterada pela interferência do ser humano na natureza, como o desmatamento, a poluição, as queimadas, a caça predatória, ou o tráfico de animais, a introdução de espécies invasoras, que foi o caso de Fernando de Noronha, foi uma introdução de uma espécie invasora. Mas o homem ele acaba interferindo na cadeia alimentar também quando ele resolve derrubar uma mata para fazer uma estrada ou para fazer uma hidrelétrica, sem ter a intenção de interferir na cadeia alimentar, isso acaba acontecendo, tá bom? Então mesmo sem querer não, porque quando a gente desmata, quando a gente faz queimada, quando a gente polui um rio, você acaba interferindo também nessa cadeia alimentar. Então aí do lado tem um quadro que explica o que são espécies invasoras. Vamos comigo? Animal ou vegetal. Espécie invasora pode ser de como é que eu posso dizer? De vegetal também. Quando você coloca uma planta de espécie invasora, tá bom? Quando você coloca uma planta como espécie invasora, você também causa um desequilíbrio na cadeia alimentar. Não é só animais. Ô Guilherme,
Eu pedi para você não falar que eu tô gravando aula. Você não consegue? Animais ou vegetais que não existem naturalmente numa determinada região e que, quando inserida ali, passa a competir com as espécies nativas por alimentos e por espécie. Então, no caso de Fernando Noronha, o rato foi uma espécie invasora, o gato foi uma espécie invasora, o lagarto foi uma espécie invasora. Todos esses animais que foram levados, que foram inseridos na ilha, foram espécies que foram invasoras, tá bom? Vamos lá. Aqui você tem duas imagens. A primeira é de peixe morto pela poluição do rio. Aí você tem um rio que foi extremamente poluído pela ação humana, com certeza. E aí você teve uma grande mortalidade dos peixes por esses agentes poluentes desse rio. E embaixo, vejam que mau gosto. Eu não colocaria isso em minha casa nunca, mas alguns caçadores doidos usam aí animais provenientes de caça, são exportados como artigos de decoração. Então você tem aí alguns animais, isso é de verdade, olha que pecado, que são usados assim. E não é só isso, viu gente? Antigamente, hoje a gente tem assim esses casacos de pele, e que são todas pele falsa, graças a Deus, né? Eu tenho um casaco que eu amo, que parece uma onça, assim, mas é pele falsa. Hoje a gente tem esses casacos de pele que a gente chama de pele sintética, porque é falsa, não é pele de animal de verdade. Mas antigamente, há muito tempo atrás, essas peles, elas eram verdadeiras. Vocês acreditam que eram pele de verdade? Então eles pegavam o animal, eles matavam o animal para tirar a pele para fazer um casaco. Então, isso aconteceu durante muito tempo. Então, pele de onça, pele de coelho, pele de um animalzinho chamado vison, que era muito usado. Pele de urso polar, para fazer um casaco. Então, olha que dó você matar um animal para tirar a pele para fazer um casaco. É um absurdo, né? Bom, conheça a seguir dois exemplos de interferência humana em cadeia alimentar. O primeiro envolve os tubarões e o segundo envolve o tipo de macaquinho aí que é o mico-estrela. Então, eu contei para vocês de Fernando Noronha, onde teve uma interferência de uma espécie invasora de um animal, e aqui a apostila traz mais dois exemplos, dois tipos de interferência humana aí. Vamos comigo? Texto 1. Ataque dos tubarões em Recife. Você já ouviu falar? No estado do Recife, vira e mexe, você fica sabendo que um tubarão acabou atacando um surfista ali. Mas por quê? Por que esses tubarões estão ali? Por que eles acabam atacando o surfista, já que a gente não faz parte da cadeia alimentar do tubarão? Nenhum tubarão, o ser humano não faz parte de cadeia alimentar nenhum, tá? Nós somos considerados topo de cadeia alimentar, então nós não fazemos parte da cadeia alimentar do tubarão. E por que eles andam atacando seres humanos nesse estado? Interferência humana. Entenda por que os surfistas e banhistas estão na mira desse peixão, né? Você já deve ter ouvido falar de banhistas atacados por tubarões na praia de Recife. A maioria foi feito por tubarão cabeça chata, que é esse tubarão aqui, ó. Cabecinha chata. Acho que é esse aqui, né? Não, esse aqui mesmo. Esse menorzinho aqui, cheio de peixe em volta. Mas também há registro de ataques em tubarões tigre, ó, porque ele é rajadinho, tá vendo que ele é rajadinho? O que nos leva a perguntar, por que isso está acontecendo em Recife? Ó, as duas espécies de tubarão aqui. O tubarão cabeça chata, ele se alimenta, o alimento dele, da cadeia alimentar dele, é tartaruga marinha, é golfinho, é peixe, é outro tipo de tubarão. E o tubarão tigre se alimenta de peixe, de tartarugas, de caranguejos, de moluscos, de mamíferos e de répteis dali daquela região. Por que, então, que eles estão atacando seres humanos? O fato é que as espécies de tubarões que vivem perto da praia, que antes tinham comida à disposição, agora não tem mais tanto alimentos assim. Então, esses animais, eles tinham muita quantidade de comida disponível naquela região. Eles tinham alimentos disponíveis ali
naquela região. Por algum motivo, hoje eles não têm mais. Morrer de fome eles vão? Não, eles vão comer o que aparecer. Então, o ser humano que está ali acaba entrando no cardápio dele mesmo, sem fazer parte desse cardápio. E como em Recife, os ataques costumam ocorrer em um trecho de poucos quilômetros próximo ao porto de Suape, os cientistas consideram que isso tenha acontecido provavelmente por causa da construção deste porto. Então, o que aconteceu? Com a construção desse porto, desse complexo industrial de Porto de Suape, eles eliminaram alguns animais que faziam parte da cadeia alimentar do tubarão, né? E aí o tubarão, com fome, acabou atacando os banhistas ou os surfistas. Durante a obra para a construção do porto, foi preciso destruir os manguezais, os rios da redondeza. Isso afetou o ecossistema de tal forma que os animais, olha só que absurdo, que os animais que ficaram sem ter muita comida disponível e também sem lugar para ter os seus filhotes. Os cientistas levantaram duas hipóteses, ainda não comprovadas, para explicar os ataques registrados na capital de Pernambuco. A primeira é que, por ter dificuldade de encontrar comida, os tubarões passam a atacar pessoas como uma nova opção de alimento. A segunda hipótese sugere que os tubarões atacam o ser humano porque os confundem com suas presas, ou com peixes grandes, com tartaruga marinha, com arraia, com foca. Então eles acham que é um animal da cadeia alimentar deles e eles acabam atacando os seres humanos aí. No entanto, você sabia que em muitos locais tubarões e seres vivos convivem harmoniosamente? Pois é, quando o meio ambiente não sofre agressões e está equilibrado, os ataques não acontecem. Então, é claro, gente, você pega um animal feroz como um leão, como um tigre, como um tubarão e deixa ele com fome. Ele vai atacar qualquer coisa viva que apareça na frente dele, qualquer outro animal, mesmo que não faça parte da cadeia alimentar dele. Quando esse animal ele tem alimentos à disposição e que ele prefere, ele não vai atacar. Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre Maldivas, que é uma ilha, né? E que muitas pessoas vão para lá na Ásia e muitas pessoas vão porque dizem que é maravilhoso. Eu não conheço Maldivas, mas gostaria muito de conhecer. E tem um problema, diz que o mar é azul, o mar água transparente, mas tem muito tubarão, muito tubarão. Você vai na água assim, você vê os tubarões nadando assim, eu já não ia entrar na água. Mas os nativos dali, as pessoas que moram ali, eles não têm medo, eles entram na água tranquilamente com os tubarões. Por quê? Porque eles não fazem parte da cadeia alimentar do tubarão. E o tubarão não, porque como o tubarão tem muito peixe, tem muita tartaruga que estão à sua disposição, eles comem o que faz parte da cadeia alimentar dele e não vai atacar o ser humano que não faz parte da cadeia alimentar dele. Então é claro, né, a gente não entraria por medo, mas eles não têm medo, eles falam que quando não acontecem ataques, é claro, se você entrar no mar, se pisar no tubarão, se quiser pegar nele, ele vai morder para se defender. Mas ele, se tiver tudo em harmonia, se tiver tudo tranquilo, ele não ocorre em ataques, tá bom? Então aqui a gente teve uma interferência humana, então, ou seja, o homem construiu um porto, um complexo industrial e por isso tirou os alimentos do tubarão e os tubarões encontrou no ser humano uma outra opção ou está confundindo o ser humano com os seus alimentos. Atividade. Gente, aqui vocês têm algumas perguntinhas referente a esse texto que está aí, tá bom? Então você tem um texto que fala sobre a interferência humana, sobre os manguezais, e aí você tem algumas perguntinhas que você vai ler o texto para responder. São poucas perguntas, já são 3 perguntinhas, ó, são 3 perguntinhas. Aí o texto 2, que fala de outra interferência humana e que trouxe para muitas regiões uma espécie invasora, que é o mico. Aí você fala assim, ai, grande coisa, ele é tão fofinho, não tem problema nenhum trazer mico. Não é bem assim, não é bem assim. Vamos ler o texto e vamos descobrir. O mico estrela, tem o nome científico dele aqui que eu não vou nem me atrever a falar, como prefere ser chamado os cientistas, é uma espécie de primata
Arborícola, ou seja, que mora em árvore, quer dizer que vive em árvores. O cardápio, ou seja, o seu alimento preferido, varia a beça, ou seja, ele come um monte de coisa. Isso inclui frutos, insetos, néctar de planta, flores, sementes, fungos, moluscos, ovos, pequenos vertebrados. Você já viu um por aí? Bem provável que sim, né, gente? A gente já, com certeza, já viu um, porque ele é uma espécie nativa da caatinga, lá no Nordeste. Ele é uma espécie muito comum naquela região. E o que ele está fazendo aqui? Eu fui num clube esses dias em Campinas, fui conhecer o clube lá, meu marido, não foi esses dias, faz bastante tempo, foi antes da pandemia. Meu marido nada, e aí tinha uma competição lá, nós fomos ver. Gente, tinha tanto, que você olhava para as árvores assim, ó, e eles estão tão acostumados com os seres humanos, que eles desciam para roubar comida. Então eles desciam para roubar as bananas que estavam ali, os lanches que os nadadores tinham levado. Tinha muito. É uma espécie daquela região? Não, não é. Ele foi levado ali. Por quê? Vamos descobrir. Embora o lugar de origem do mico-estrela seja a caatinga no Nordeste, a espécie pode ser vista em muitas regiões do Brasil, especialmente no Sul e no Sudeste. A razão pode ter ido tão longe. Por que ele veio para cá? Será que ele veio andando? Não, né, gente? Os pesquisadores acreditam que filhotes desse primata eram vendidos ilegalmente nas estradas do Nordeste brasileiro. Assim, pessoas de outros estados compravam os micos e levavam longe do seu habitat natural. Ou seja, algumas pessoas capturavam os filhotes e vendiam nas estradas esses filhotes para os turistas. Bom, você viu um filhotinho de macaco? Tá errado. Isso é contrabando, isso é crime, você pode ser até preso. Compravam esses filhotinhos e traziam para casa, trazia aqui para a região sul, para a região sudeste. Gente, esse animalzinho que você acha muito fofo não é tão fofo assim. Eles, em muitos casos, eles são bravos, eles mordem, eles acabam atacando. E aí o que as pessoas faziam? Soltava, falava, eu vou ficar com um bicho desse que é bravo, que eu não consigo pegar, que acaba me mordendo, que acabava soltando. Ele solto, ele encontrou um ambiente favorável para a reprodução. E aí eles se multiplicaram. Então é isso que nós vamos ver aqui, ó. Assim, pessoas de outros estados compravam os micos e levavam longe para seu habitat natural, crescendo fora da sua região e se tornando agressivo. As famílias adotivas acabavam, por medo, abandonando o animal depois de alguns anos. Esse pode ter sido o principal motivo do aumento da população do mico-estrela nas grandes cidades. Mas que mal há em ter o mico-estrela como turista em outras regiões? Uma superpopulação, ou seja, muitos mico-estrelas no sudeste do Brasil, por exemplo, representam uma ameaça a outras espécies nativas da região. Esse é o caso do mico-leão dourado, que está ameaçado de extinção e é uma espécie nativa da Mata Atlântica, localizada na região sudeste. O mico-estrela torna-se um competidor por recursos alimentares, ou seja, a comida se torna insuficiente para as duas espécies, tá? Principalmente no inverno, quando a ameaça de alimento reduz por causa do frio. Então aqui na nossa região a gente tem um outro tipo de mico, que é o mico-leão dourado, e ele acaba competindo por alimento. Não tem alimento suficiente dos dois, principalmente no inverno. E aí o mico-estrela acaba competindo por alimento com o mico-leão dourado, que é uma espécie nativa, que é uma espécie daqui. Então você vê a interferência de uma espécie invasora, porque lá na Caatinga só existe esse mico-estrela, então ele tem alimento para ele lá, e o mico-leão dourado, ou para ele aqui. Quando você traz uma espécie invasora, a espécie nativa acaba tendo que competir por alimento e por espaço também. Bom, agora você tem algumas atividades. A atividade 3 é sobre esse texto, é sobre espécies invasoras e espécies nativas. Ó, você tem aqui a espécie mico-leão no Nordeste, no Sudeste e no Sul. Então você vai escrever aonde que ele é espécie invasora e aonde que ele é espécie nativa. Perguntinha, o mico-leão diz por que ele é considerado. Aqui você tem várias perguntinhas, acho que são 6 perguntinhas
sobre esse outro texto, tá bom? Você vai fazer também. Acabou? Não, não acabou. Hoje nós vamos trabalhar o para casa também. Estela, o para casa é tão grandão. É, meu amigo, me desculpe, mas é mesmo. E nós vamos trabalhar ele hoje também. Eu quero concluir esse módulo, eu quero concluir esse bloco hoje, tá bom? Então nós vamos trabalhar também o para casa. É muito fácil. O número 1, você vai fazer essas cadeias alimentares. Estela, vou fazer no meu caderno, posso fazer desenho? Pode. Estela, não quero fazer desenho, porque eu não sou muito boa de desenho. Eu, por exemplo, não sou muito boa de desenho. Posso escrever? Pode. Posso escrever no meu caderno ou posso escrever aqui na frente, onde você achar mais fácil, tá? Porque ou cabe aqui na frente ou no seu caderno, se você quiser. Só não esqueça de colocar data e página. O 2, você tem um mapa conceitual, aí um esquema que você tem que completar. Então é só completar. A cadeia alimentar é formada por as palavras estão nesse quadro aqui em cima. Então você pega as palavras desse quadro aqui e completa esse esquema aí. Assim, rapidinho você vai fazer isso. Só tem tamanho. Bom, no 3 você tem um outro pedacinho de um texto que chama come lesma, é de uma cobra. Você tem a imagem dela aqui. Ela chama come lesma porque ela se alimenta de lesma. É uma jararaquinha, e aí você vai ler as legendas da foto. Olha a lesminha aqui, nojentinha, né? Nesse alface. E aí você tem uma perguntinha, explique porque a come lesma é um animal importante para a agricultura, porque ela é considerada um ajudante do agricultor, né? E depois você vai fazer ou desenhar ou escrever a cadeia alimentar que a come lesma pertence. Tá bom? E depois, Estela, o que eu vou fazer? A hora que você terminar, tenha 4. Olha o peixinho dourado, tão bonitinho, né? Então, conhecido no mundo inteiro, essa espécie de peixe nem é do Brasil, viu, gente? Ele é uma espécie invasora aqui no Brasil. Ele é um peixinho chinês, ele vem da China. Será que ele trouxe coronavírus? Acho que não, né? Então, e aí tem um textinho que fala sobre essa espécie invasora, sobre esse peixinho. Então leia e depois tem 2 perguntinhas para você responder. Não tem linha aí, eu acho que você vai ter que usar o seu caderno. Então onde tem linha você faz na apostila, aonde não tem você faz no seu caderno. Certo, meus amores? Hoje, nem doeu, né? Foi tanto assim. Hoje a gente vai até aqui. Então a gente conclui hoje nessa última atividade do para casa, da página 277. Pode parar aí, pode começar a trabalhar toda essa lição até a 277. Eu quero pronto. Volta para o segundo link para fazer a correção junto comigo. Tá bom? Acho que eu falei muito hoje, né? Então vocês não vão voltar nem olhando mais pra minha cara. Então, já que eu não vejo mais vocês, ótimo final de semana. Descansem e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Certo? Beijo, meus amores, até segunda-feira. Volta pro segundo link para correção, hein? Só que na correção você só vê a minha apostila, não me vê mais. Tchau!